Coloca na tela aí, Murcião. É exatamente essa foto. Para você, aquele número 1 é um ectomorfo. É um ectomorfo. E o número 2 é um endomorfo. É um endomorfo. E por que você julga um ectomorfo e outro endomorfo? Por dois motivos. Primeiro, a dificuldade, o tamanho da estrutura óssea. Todo endomorfo, porque para aí pensa, Renato, Deus faz as coisas perfeitas. Deus não vai fazer você para pesar. Pesar, mesmo com percentual de gordura baixo, 110 quilos, uma estrutura óssea fina igual eu tenho. Não é compatível isso. Até o lance de sistema cardiorrespiratório, você tem que carregar mais carga. Não é à toa que está tendo muito problema no fisiculturismo, de atletas ficando muito pesados e tendo problemas cardíacos, né? A gente tem visto aí esse ano que chegou até a extrapolar o limite do superável. É como se o corpo não tivesse preparado para tanta massa muscular. Porque, por exemplo, eu quando ganho muito peso rápido, eu não durmo à noite. Eu começo a ficar ofegante, eu tenho apneia. Porque o teu cardiorrespiratório não está acostumado, ele está acostumado a estar com 90 quilos. Você ganha 10 quilos em uma semana, é 10 quilos a mais que ele tem que manter. Isso gera aquela ofegância. Esse lance aqui, ó, por exemplo, é o Nick Walker. Muitas das pessoas veem um cara magro e falam, esse cara magro, ele é ectomorfo. Não é bem isso. O cara magro, ele ainda não treinou a musculação, ou ele treina há pouco tempo. Ele não sabe o tipo de fibra que ele tem. E além da predominância, tem a porcentagem. Por exemplo, eu posso ter predominância de fibra do tipo 2, igual o Nick Walker, mas eu posso ter 80% de fibra do tipo 2 e 20% do tipo 1. Ou o contrário, 20% do tipo 2 e 80% do tipo 1, que é o que eu considero o meu caso, por exemplo. E apesar de ele estar magro aí, a gente já percebe que ele tem uma estrutura um pouco mais robusta, né? Ele já a cintura dele não é fininha. Ele estava numa preparação e ele mesmo falou que ele errou na preparação. E na foto dele antes, ele já era aquele aspecto endomorfo na escola. Ou seja, ele já era mais parrudo. Parrudo, né? Ossadura lá, grande, aí larga. Ele estava depletado, né? Estava depletado. E aí, ele, com certeza, ele catabolizou. Eu acredito aí que ele deve até ter tentado fazer uma preparação aí, usando algum artifício que fez ele perder massa magra. Porque você pode ver que ele está com o físico de um cara que tem nada a ver. Dentro do que você estudou, então você entende, por exemplo, volta aquela para a primeira foto, Maurício. Dentro do que você estudou, você entende que um endomorfo nunca será capaz, ou teoricamente ele não é capaz de estriar músculo, por exemplo, como um ectomorfo? Não por um motivo, por o substrato energético. Lembra que eu falei do glicogênio? A fibra do tipo 1 não segura glicogênio, ela usa oxigênio como fonte de energia. O que puxa água para dentro da célula é o glicogênio. Cada grama de glicogênio, a gente sabe que puxa 3 gramas de água. Se você estoca glicogênio dentro da fibra, ela vai... Então, vamos supor assim, a fibra é desse tamanho. Se não tem a parte glicolítica dela, que é o que puxa água, ela vai continuar fina. Ela pode aumentar a grossura do filamento de actina e miosina. Mas aquela parte expandida de água vai atrapalhar um pouco, não a definição, mas o cara vai parecer tão fibrado e tanta profundidade de corte. O estriamento, né? Dá para mudar isso? Dá. Mas cada pessoa foi o que eu falei, além da predominância tem a porcentagem. E geralmente um endomorfo puro, o que ele é? Ele é um strongman. Ele levanta muita carga. Por quê? Porque eu falei do neurônio motor, recruta muito mais unidade motor, então ele tem a capacidade de levantar mais peso. A fibra puxa muito mais glicogênio, ou seja, ele tem mais energia para produzir ATP. Porque as pessoas acham assim, ATP, o que é ATP? ATP é a fonte não é a fonte de energia. ATP é a energia produzida por uma fonte que é o glicogênio. O glicogênio produz ATP e no caso do ectomorfo da fibra do tipo 1, não ocorre isso. Então a fibra trabalha, ela vai trabalhar, mas ela não vai chegar a ter um esforço máximo porque o corpo entra em homeostase, o corpo sempre busca homeostase. Se você não quebrar a homeostase daquela fibra, ela não tem por que se adaptar. Se você for na academia e treinar todo dia, o mesmo exercício, com a mesma carga, pelo mesmo tempo de descanso, todo dia, durante 3 anos, e você já é um aluno intermediário para avançado, você vai ter um desenvolvimento? Não. Lembra que eu falei com você ontem que, para mim, na minha vertente, musculação se resume predominância de fibra, isso em primeiro, e quebra de homeostase? Uhum. Você tem que sempre tirar teu corpo de estado de equilíbrio. É isso. Então vamos dizer assim, por exemplo, vamos pensar no Júlio Balestrin. O Júlio Balestrin sempre deixou claro que ele... o Júlio é um cara que trabalha com o conceito de biotipos e ele sempre disse, Renato, eu sou um ectomorfo.
E a luta do Júlio foi bater 11 mil calorias para ser um atleta open. E mesmo assim, ele nunca conseguiu ser um super heavyweight, por exemplo, assustador. Ele nunca conseguiu, por exemplo, ser um Nick Walker, por exemplo. E quando ele saía de preparação, se ele perdesse alguma refeição, rapidamente ele perdia 5, 10 quilos velozmente. E agora, na Classic Physique, ele está com muito mais facilidade. Por quê? Porque ele precisa de comer muito menos, porque ele fibra muito fácil. Se você pegar o Júlio agora, por exemplo, o Júlio, ele voltou a treinar em março. Em dezembro ele quase morreu. Cara, você vê o Júlio agora, ele tá fibrando tudo. É igual a foto que eu vou mostrar a minha. Fibrando tudo. Então você acha que essa capacidade que o Júlio tem de fibrar e estriar a musculatura também vem um pouco do tipo de fibra que ele tem, que está ligado ao seu biotipo? Duas coisas. A gente tem o metabolismo basal, que é o metabolismo de repouso para te manter vivo. Mesmo dormindo, você está gastando energia. Sim, claro. Esse metabolismo basal, cada pessoa tem um grau de metabolismo. O que controla o metabolismo basal é a tireoide, que produz TSH, que converte em T4, que converte em T3, que é o que comanda o metabolismo. Então tem um valor de referência. Todo exame tem um valor de referência. Tá. Se você pegar o valor de referência de um rapaz, que ele está na média do valor de referência, o metabolismo basal dele é meio acelerado. Se ele está no limite máximo do valor de referência, ele é muito acelerado. Então ele queima muita caloria, então ele tem mais dificuldade de não ganhar tanto peso. Que era a brincadeira que a gente chamava o Júlio de metabolismo acelerado. Metabolismo acelerado, exatamente. Por exemplo, eu tenho metabolismo acelerado, o meu T3 é alto. E a gente tem duas coisas, a gente tem o T3 livre e a gente também tem o T3 reverso. O T3 livre é o acelerador do carro e o T3 reverso é o freio. Se você pegar um carro V8, pisar no acelerador e meter o pé no freio, ele não sai do lugar. Isso é quebra de homeostase. Só que aí vem aquele negócio. Além do metabolismo basal, a gente tem o metabolismo bioenergético da fibra. E o tecido humano que mais gasta energia é o tecido muscular. Sim. Porque é o que mais tem. Que é o que mais interfere na taxa de metabolismo basal. E é o que você usa para tudo. Quanto mais musculoso o cara, mais ele vai gastar energia. Por exemplo, eu conheço caras que eram mais gordinhos quando começaram a academia. Depois de 5 anos de academia, o cara pode comer lanche todo dia que ele engorda. Porque ele está todo dia fazendo 1h30 de musculação, 1 hora de cardio. Ele melhorou o metabolismo basal dele e melhorou o... Por quê? Quando você aumenta a hipertrofia muscular, você aumenta a capacidade de queimar mais caloria. Porque você está aumentando um tecido que gasta energia. Gordura não gasta energia. Gordura é estoque de energia. No caso do Júlio, eu, pelo menos do que eu entendo, da minha vertente na base fundamentada em fisiologia, ele poderia ter um metabolismo muito acelerado. Mas ectomorfo do jeito que porque eu classifico biotipos por predominância de fibra e não metabolismo basal. Muita gente briga comigo por causa disso. E é essa a minha vertente que depois eu falei que eu queria tentar implantar isso no fisiculturismo. Por quê? Porque eu falei, a gente não é um biotipo puro. A minha panturrilha é 45 centímetros. E eu não treino. A minha coxa, se eu treinar, eu já cheguei a 74 de coxa. Eu já agachei com 94 quilos de cada lado, treinando 3 meses. Eu parecia um dinossauro. Aliás, eu até brinco ainda. Na época que eu comecei a me interessar por fisiculturismo, eu falava, cara, eu tô ferrado. Porque ou eles inventam uma men's physique que você só vai com as pernas de fora e põe uma camiseta, ou eu vou dar um wellness, porque só crescia bunda, coxa e perna. O tronco não respondia. O tronco respondia. Tem foto disso aí? Tem, eu mandei uma aí que eu fiz uma preparação para testar. Porque eu testei em mim antes de eu tentar virar coach. A primeira que eu fiz em 2016, eu fiquei extremamente seco. A segunda, eu fiquei um pouco maior, só que eu não fiquei tão seco ainda. É uma foto que eu estou fazendo no duplo bíceps. Essa foi quando eu fiz o meu off. Eu não saía de 42 de braço de jeito nenhum. Vê se tem alguma inteira, de corpo inteiro, Maurício, pela questão da perna. É aquela que é tipo uma edição, Maurício, que eu tô de sunga. Numa academia. Essa daí, ó. Isso foi em 2017. Eu fiz 3 meses de preparação, obviamente, eu usei o hormônio, não treinava a perna. Tá. Não treinava a perna para ficar proporcional. E os braços, eu tive que usar um recurso para poder aumentar, porque senão não aumentou. Se eu tivesse treinado perna, sabe, Maurição, tem uma foto que eu te mandei de um cara que ele tem as pernas grandes e o tronco fino. Põe ele pra gente ver. Se eu tivesse treinado perna, e você pode ver com os meus cortes, olha, eles ficaram profundos. E aí eu já tinha voltado da praia, eu já tinha pego o rebote.
Eu tinha ficado mais seco ainda. Olha a minha panturrilha. Ó, esse aí é outro cara. É outro cara também que é um exemplo que eu cito, que ele é 2 biotipos num só. Aliás, 2 tipos de fibra num só. Ele tem perna de open e o tronco dele é de um cara marombeiro de academia normal. Nossa, ele não tem nem... Ó, esse rapaz aí, ele veio procurar eu pra consultoria. Olha o tamanho da coxa desse rapaz. Essa coxa é de open, cara. Mas me explica, isso será que não está ligado a ele treinar mais perna do que tronco? Não, sabe por que eu digo pra você? Porque desde quando eu tô na academia, eu nunca vi um cara ter ter tanta fissura por ter as pernas maiores do que os braços. Bom, isso é fato. O cara não é atleta, ele se tornou atleta. Mulher gosta, né? Mulher gosta. Homem geralmente não joga bola de fim de semana. Eu não treinava, porque se eu treinar, eu fico assim. A minha cintura é fina. Eu tenho que comprar uma calça 44 e mandar no costureiro para apertar na cintura, porque eu fico com a coxa grossa, principalmente o adutor. E isso aí é igual o caso do outro rapaz. Isso é predominância de fibra. Eu acho que ele é mais ou menos tipo assim, um 50-50, 50% de fibra do tipo 1, 50% do tipo 2, que a grande maioria em estudos que a gente vê é assim, só que nas pernas ele deve ter uns 90% de fibra do tipo 2X, 2A, porque ele é seco, né, no caso.